Vou focalizar a minha observação na lei da separação. A investigação que trago aqui hoje centra-se concretamente na aplicação da lei no Distrito de Santarém e vou procurar evidenciar as reações locais a partir de um fundo documental que tem estado a ser recentemente explorado. Das investigações que fiz, tenho apenas conhecimento de 3 estudos que se dedicaram à exploração deste fundo à escala local para outras regiões, um para Viseu, outro para Lamego, e pouco mais. Diga-se em boa verdade que um dos maiores estudos, um estudo de grande fogo, a propósito da aplicação da Lei da Separação de Estado e Igrejas, da autoria de David Luna de Carvalho, os levantes da República, na altura não conseguiu localizar este fundo documental, teve de facto muita pena, e neste momento foi possível localizá-lo no arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças. Algo assim, à primeira vista, não propriamente muito perceptível. Portanto, eu vou tratar aqui, estudei essa documentação, ela encontra-se, como digo, no arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças, num dos fundos designado de Comissão Jurisdicional dos Bens Culturais, e trata-se concretamente de quê? Trata-se das respostas dadas pelos presidentes das comissões executivas das câmaras municipais e dos administradores dos concelhos do Distrito de Santarém a propósito da aplicação da lei. É interessantíssimo. O inquérito tinha um objetivo, era contribuir para a discussão da lei, discussão essa que tinha sido iniciada em março de 1914, na 51ª sessão do ano 1913-1914 da Câmara dos Deputados. É curioso que, como digo, e Luna de Carvalho refere para esta questão, que estes dados, apesar da recolha que foi feita ao nível nacional, portanto, mobilizou todos os administradores de conselho e todos os presidentes de câmaras, a verdade é que não parece que essa documentação tenha estado disponível para o Parlamento no seu conjunto. Isto porque na sessão, e faço aqui uma curta citação só de Luna de Carvalho, na sessão de 11 de março de 1914, um dos deputados, João Menezes, depois de referir que tinha sabido deste inquérito, aliás, era conhecido como inquérito por Bernardo Machado, porque era então Ministro da Justiça, mas disse ele tinha soube do inquérito de Bernardo Machado pelos jornais, perguntava a este se já tinha alguma resposta e se estas viriam a tempo de serem estudadas por quem desejasse entrar na discussão da lei de separação. A pergunta ficou na altura sem resposta. Portanto, eu vou trabalhar, o que eu aqui vos vou apresentar, porque é um fundo que na altura, como digo, mobilizou de facto todo o país, mas que parece a mim que ele não teve um alcance imediato. Um pormenor, tenho que ter cautela, porque esqueci um bocadinho muito. Quanto tempo é que eu tenho disponível, doutor Martinho? Eu larguei muito no texto, muito curso. À vontade. Pelo menos uma hora. Tem ainda bastante tempo. Tem bastante tempo, eu vou tentar ser. Respeito a esta explicação, queria só fazer uma outra advertência. Estas fontes têm de ser analisadas com alguma prudência, no que respeita à verdade que elas encerram. Porquê? Porque é evidente que o inquérito, depois trago aqui alguns diapositivos só para perceberem o teor do inquérito, é evidente que os inquiridos, na generalidade, por um lado, a maior parte deles eram simpatizantes da causa republicana. Pelo menos isso deixa-me entrever grande parte das respostas. Por outro lado, mesmo que não fossem simpatizantes da causa republicana, dificilmente a contrariariam nessas respostas, não é? Porque sabiam o destino que o inquérito ia ter. Portanto, parece que mesmo as manifestações, às vezes, de discórdia são muito pontuais e deixam entrever uma vontade de concordância com o poder. Portanto, é preciso ter cautela na análise destas fontes e convém dizer isto inicialmente, porque assim vou fazer uma outra citação e que tem que ser bem devidamente contextualizada. Portanto, quero-vos dizer que, pese embora esta contingência de fiabilidade, parece que os episódios que aqui vou retratar são elucidativos quanto às atitudes, chamemos da ilha dos repatejanos, apesar da polémica sobre esta região, não é? Eu não vou por aí, mas eu ainda utilizo o conceito, parece que ele é um conceito com força, portanto, das atitudes dos repatejanos para a aplicação desta referida lei. Parece que pode ser que
às vezes estes casos potencialmente ainda se afastam em alguns momentos do que terá sido a verdade, é evidente que se impunha corroborar esta fonte com outras fontes de outra natureza. Não tive viabilidade de fazer, apesar de inicialmente ter tido essa vontade. A fonte que eu tenciono ainda proteger, mas já não tenho tempo esta comunicação, seria os jornais. Parece que é um aspecto importante para conseguir fazer sobressair a convergência ou a simetria das posições, ficando apenas pelos jornais que foram trabalhados por Nuno Carvalho. Não consegui mais para esta comunicação, não é? Mas pelo menos parece-me convite, apesar destas contingências, estou a crer que este trabalho não fica seguramente por meras notas de curiosidade, parece-me a mim, mas o público dirá. Portanto, queria então dizer que este trabalho procura perceber as formas de recepção local à legislação republicana em matéria religiosa e abro então dizendo que a lei da separação do Estado das Igrejas, promulgada a 20 de abril de 1911, tem sido considerada já, do ponto de vista historiográfico, como a pedra angular da República. Retomo estas expressões, não vou estar agora aqui a dizer quem as afirmou ou não, se quiserem depois no final podemos discutir, no texto as devidas fundamentações, apenas dizer que suscitou diversas reações entre os católicos. São cerca de 196 artigos, que não vou aqui deter, apenas gostava de fazer sobressair um aspecto. Temos que entender esta lei como o culminar de uma certa legislação anterior que já vinha, no fundo, reduzindo a presença da religião no espaço público. Portanto, apesar de eu estar aqui a trabalhar a lei que é considerada cimeira, não é? A mais revolucionária do limite de toda a legislação republicana, é evidente que tem precedentes. Dentro disso, dentro dos diversos incidentes, não podia aqui deixar de lembrar, por exemplo, as chamadas leis proibitivas que já antes vinham, no fundo, trabalhando no sentido de, como digo, reduzir a presença da religião no espaço público. Isto por um lado. Por outro lado, uma certa legislação subsequente, muito próxima, uma anterior de fevereiro, outra de outubro, que vai igualmente reforçar este aspecto, por exemplo, da lei do registro civil obrigatório e outras, que não vou estar aqui agora, lembrar todos esses aspectos, porque me parece que tem mais interesse passarmos às notas assim, das cores locais, não é? Só ainda referir nesta parte de contextualização, que vou partir desta ideia, da ideia de que mais que uma separação, esta lei se tratou efetivamente, como a historiografia recente tem, de facto, colocado bem a tónica, uma integração. E uma integração, porquanto, basta apenas assinalar que grande parte, no fundo, dos bens da Igreja passaram a ser bens do Estado, portanto, esta palavra integração é suficientemente expressiva destes aspectos. E, nesse sentido, podemos dizer que a lei regulamentou, de facto, as atividades cultuais, integrando, como digo, na Fazenda Pública, o património da Igreja, reconhecendo e garantindo a plena liberdade de consciência a todos os cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal. Declarava-se, no entanto, que a religião católica deixava de ser a religião do Estado, não é? E que todas as igrejas ou confissões religiosas eram igualmente autorizadas como legítimas agremiações particulares, extinguiam-se as cóngulas, a República passava a atribuir uma pensão anual vitalícia aos párocos que a requeressem. Eu estou a fazer aqui apenas alguns apontamentos para depois se perceber a análise documental subsequente. Previam-se punições para todos aqueles que perturbassem o exercício do culto de forma pública, permitia-se, quando muito, a realização de cerimónias no interior dos templos, tudo que fossem procissões e outras manifestações exteriores estavam sujeitas
a licença das autoridades administrativas, que as podiam conceder ou não, e é curioso que a lei até diz que apenas as deviam conceder onde e enquanto constituírem um costume inveterado dos cidadãos, portanto, este termo inveterado, plenamente contrário e até estranho, não é? Toques de sinos de noite só para fins civis e em casos de perigo comum, como os incêndios. Portanto, há, no fundo, todo o articulado que, inclusive, passa pela proibição de exibir insígnias religiosas nos monumentos públicos e nas fachadas de edifícios particulares. Portanto, temos, então, feito esta integração, queria, então, centrar no inquérito. No início de 1914, como disse, a Comissão Central de Execução da Lei da Separação enviou um questionário sobre a aplicação desta lei para os presidentes das câmaras e para os administradores dos conselhos. O inquérito constava de 13 questões. Este número também já pode ser considerado 13 questões. Trata-se aqui neste diapositivo as primeiras 4, portanto, se tem havido um conselho com conflitos motivados pela lei de separação, por que motivo e quantas vezes, quem dirigiu esses movimentos, os padres, os agentes, a massa dos fiéis, provocada por eles, ou o povo em movimento espontâneo, se o povo sente e manifesta a necessidade do culto, por simples culto, tradição, por divertimento e gozo, ou por má-fé. A má-fé é a fé distorcida, não é? Não sei se podem avançar. Depois nós regressamos a estas perguntas. Agora é só que ficámos com o comentário. Mais 3 questões aqui. Parece que a República será prejudicada se a lei da separação não sofrer qualquer modificação no sentido de facilitar o culto externo. Há, porventura, no movimento que reivindica a causa das congregações religiosas. 6ª pergunta. O povo ou qualquer associação tem reclamado contra a aplicação desta lei? 7º. Se foram expulsos desse conselho alguns padres, quantos e por que motivo? Mais 3 questões. Os padres expulsos têm sido substituídos? Quando regressaram, qual foi a atitude do público dos fiéis? Favorável, hostil ou indiferente? 9ª questão. A concorrência aos templos tem aumentado ou diminuído depois da proclamação da República? Quantos padres pensionistas há? Têm sido perseguidos? Por quem o motivo é alegado para a perseguição? E as últimas 3 questões. Nota-se fanatismo nesse conselho? Com que intensidade? Quantas igrejas há? Quantas se criaram depois da proclamação da República? Quantas se fecharam? Quantas se reabriram? Quantas foram interditas? E a 13ª questão, que é interessantíssima, que mais se oferece dizer sobre o assunto. Isto é muito curioso para depois vermos o que é que os nossos locais dizem sobre esta matéria. Dado, de facto, o interesse desta fonte, eu trago-vos aqui uma reprodução de uma original. Eu sei que vocês não conseguem ler, é só para perceberem que documentos é que eu estou a falar. O questionário está organizado desta forma, era impresso e era preenchido manualmente pelos presidentes de Câmara, pelos administradores de conselhos. Portanto, não havia espaço, propriamente, para respostas muito alargadas. Trago-vos aqui até à 7ª questão. Este é do Presidente da Câmara de Abrantes, que tinha uma letra bastante correta e com os pormenores de descrição até bastante interessantes, que depois a seguir vamos ver. E, no caso, ofereceu-se dizer muita coisa sobre o assunto. Portanto, já lá vamos. E vou entrar, de facto, então, no cerne da minha publicação. A avaliar por certas perguntas, entrevê-se, parece-me a mim, uma abertura do Governo de então para alterar a lei nos pontos considerados mais polémicos para a Igreja Católica, que no fundo causavam mais atritos no relacionamento da população com o poder central. Da leitura dos questionários, percebe-se, e agora vou seguir, agregando uma questão aqui ou ali, mas vou seguir de facto o questionário, procurando fazer uma leitura integrada.
Da leitura destes questionários percebe-se, em relação à primeira questão, sobre possíveis movimentos de reação motivados pela lei da separação, percebe-se, e agora avanço um bocadinho e trago-vos este quadro, percebe-se que houve diversos conflitos em Ferreira do Zezer, N conflitos, portanto não são propriamente indicados no número, concretamente na freguesia de Dormes, dirigidos pelo povo espontaneamente, isto segundo a informação do Presidente do município, e envolvendo também o Colégio de acordo com o Administrador do Conselho, sobretudo devido a intransigências com a Associação de Portugal. Dois conflitos no Sarcoal, lê-se por intervenção da Comissão Conselhia na administração dos bens apelados pertencentes às igrejas, conflitos dirigidos por padres, por intermédio, diz-se, dos seus agentes fanatizados, que representavam uma diminuta parte do povo, conforme a informação fornecida pelo vogal da Comissão Executiva da Câmara, que foi quem respondeu ao inquérito pelo Presidente, que corroborou a pequena dimensão das ocorrências, servindo então de administrador do Conselho. Dois conflitos também em Abrantes, um por ser fechado à Igreja da Alvega e o padre querer à viva força que o agrupamento cultural lhe entregasse a chave, de que resultaram, lê-se, cenas de pugilato e o padre preso e processado. Outro conflito na freguesia do Pego por se fazer uma procissão contra a expressa determinação da autoridade que a proibiu, tendo-se instaurado o mesmo processo. O primeiro foi dirigido exclusivamente pelo padre, diz-se acompanhado de algumas mulheres fanatizadas por ele, é muito curioso os adjetivos, e o segundo por uns discos, os desordeiros, e os festeiros contrários à junta de paróquia, nem vemos que foram contrariados às juntas de paróquia, e ao regedor que determinaram a proibição da procissão. Esta descrição do Presidente da Câmara coincide claramente com o adulto administrador do Conselho, acrescentando este que no Pego os populares foram instigados por dois arruaceiros, de que resultou haver procedimento judicial contra eles. Um conflito na Chamusca, segundo o Presidente da Câmara Municipal, em virtude da imposição de elementos locais que se dizem republicanos e são apenas demagógicos, proibindo em 4 de abril de 1912 a tradicional procissão noturna dos Fogaréus, ou do Senhor da Misericórdia, como era chamada, para a qual havia dado autorização o governador civil, mas que à última da hora foi retirada por influência dos referidos elementos, de onde resultou de facto o conflito, cujo caráter, apesar da classificação de religioso que se deu, foi apenas de protesto contra, lê-se na documentação, a ação dissolvente e antipatriótica que se exercia neste Conselho por causa do grupo instituído sob a designação de Centro Democrático, cujos sócios, em grande parte, ainda em 1911 haviam proibido a mesma procissão. Atribuí o Presidente da Câmara Municipal o acontecimento ao movimento espontâneo do povo, dizendo que a ocorrência não teve qualquer propósito de se insurgir contra as leis da República, a qual se aceitou com verdadeira alvenia. Por informação do Administrador do Conselho, a interrupção dessa procissão foi violenta, tendo de disparar vários tiros, de que resultou mesmo uma morte. No seu entender, houve excesso de zelo no cumprimento da lei ao tentar dispersar a procissão. Um apontamento sobre este incidente da Chamusca. Este incidente da Chamusca é considerado o maior calamidade nacional até abril de 1912. Este acontecimento tem sido interpretado no contexto da pressão da Associação do Registro Civil, representante da corrente defensora da completa laicização e logo da proibição absoluta das procissões. Na Chamusca, onde efetivamente a República, tudo aponta para isso, foi recebida com entusiasmo, após ter a Mesa da Misericórdia alcançado, a pedido a alguns interessados, a necessária autorização do administrador para a realização da tradicional procissão da Quinta-feira Santa, recebera, de facto, ordens do Ministro da Justiça proibindo a saída da procissão. Para esta intervenção estatal, terá contribuído indiscutivelmente o papel da referida Associação do Registro Civil, alegando razões de ordem pública.
Se a Misericórdia até aceitou esta decisão, parte da população insistia em fazer valer a primeira determinação, tendo mesmo o administrador desenvolvido esforços nesse sentido. A irredutibilidade do ministro extremou as posições. Entre vivas à República e ao Senhor da Misericórdia, os disparos surgiram e o pior aconteceu nesta povoação republicanizada, ficando muitas pessoas feridas e um homem morto, atingido por 5 balas, perto do centro republicano. Imagine-se, lê-se no jornal, quando satisfazia necessidades. Coincidente ou não com um processo de descriminalização, mais aparente que real, a historiadora Maria Lúcia Brito Moura lembra que em 1910 a Vicararia da Chamusca se situava entre as que menos contribuíam para a bula da cruzada em todo o patriarcado. É curioso que estranhei não ver referidas pelas autoridades resistências noutras localidades. Ficamos aqui apenas pelo que está a branco, não é? Alguns conflitos em Ferreira dos Erros, dois no Sardual, dois em Irlanda e nas Chamusca. Estaria não os ver referidas, por isso é que esta documentação tem que ser vista com muita cautela. Porque quando tenho conhecimento, precisamente por outra documentação que está à guarda, igualmente do arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças, tive, como digo, conhecimento de resistências noutras localidades que tiveram até, seguramente, conhecido impacto, como em Boleiros, na freguesia de Fátima, no Conselho de Orem, a quando também a saída de uma procissão, em setembro de 1912, os intervenientes foram punidos. Em Pontevel também tenho conhecimento igualmente de resistências em que os responsáveis pelo impedimento de procissão se viram forçados a fugir para não serem agredidos. Nas Aventureiras também tenho conhecimento que metade da freguesia em janeiro de 1912 impediu as autoridades de remover os livros de registro paroquial. Encontrei também na meia-dia, em Torres Novas, em maio de 1912, a indicação de algumas dezenas de pessoas reclamarem junto do administrador do Conselho a posse das chaves do cemitério. Portanto, não me parece que esta fonte cubra em pleno o que terá sido os conflitos na altura. Por isso eu digo, há aqui seguramente da parte de quem responde conivências com o poder republicano ou então receio em, no fundo, apresentar a realidade, de facto, a realidade. Seja como for, em relação aos conflitos, apontam-se quase sempre como instigadores dos conflitos, em consequência da aplicação da lei, ou os padres, ou os seus agentes, uma expressão muito bíblica, ou mulheres fanatizadas, que é constante, ou então arruaceiros. Quanto à questão do fanatismo religioso, segundo o inquérito, a sua expressão, melhor, segundo as respostas, a sua expressão era reduzida no distrito, já que apenas são assinalados casos de fanatismo religioso com alguma intensidade em 3 freguesias de Orem, em Cardinhos, Nação, em Torres Novas, em Salvaterra de Marcos, mas em casos muito isolados, em Coruche, em algumas freguesias do Conselho de Tomar. Aqui diz-se, nas quais a falta de instrução é enorme. Então, liga a associação com a educação. E, por último, aproximadamente num terço da população do Sardual ainda pode existir algum fanatismo religioso. O que quer dizer, pelas respostas, que na cidade de Santarém, em Ferreira dos Erros, na Carquinha, em Constância, em Abrantes, na Bulgária, em Rio Maior, em Almeirim, no Cartaz, em Benavente e na Chamusca, as respostas são claras em afirmar que não havia sinais de fanatismo religioso nestas localidades. Até há mesmo quem diga o caso do presidente da Câmara Municipal da Chamusca, que a terra é rasgadamente liberal e que diz, apesar dos vexames e perseguições de que tem sido vítima por parte de elementos quase sempre apoiados por influências políticas que os deviam aconselhar um diferente procedimento, se integrou desde o primeiro momento na República. Portanto, há aqui uma coincidência com o que a Secretaria tem de facto asseverado. Há pergunta sobre a necessidade que o povo sentiria do culto religioso. É uma pergunta que nos direciona para o que há de mais íntimo, não é? São os nossos sentimentos, e às motivações do culto religioso. O que impede na documentação é a manifestação de o culto ser realizado por tradição. Uma expressão muito habitual, por divertimento e gozo,
por exemplo, pelos arraiais, como se lê nas respostas de Abrantes, onde se invoca mesmo o interesse pecuniário, como são, diz os comerciantes locais. E aqui em Abrantes diz que o povo dispensa por completo o culto, e até chega mesmo a não se preocupar com o existente a igreja fechada. Em Mação e Coruche diz-se que honra-se a tradição. Em Orem é evidente a necessidade do culto religioso, pois o povo continua a frequentar as igrejas. Chamusca e Pelgueira dizem vão lá por simples tradição. Constância e Sardual dizem vão por tradição pertinente e gozo. E Almeirim diz que já praticamente ninguém vai à missa nem se confessa. E Salvaterra de Marcos diz não parece que o povo sinta necessidade, vista toda a concorrência que se nota nas igrejas. E do Sardual chega à resposta dizendo que os que praticam o culto são por má fé, a má fé é tal fé distorcida, são os que pretendem reivindicar a causa das congregações religiosas. Torres Novas diz que por má fé somente algumas pessoas, e essas até nem são as do povo, são as que se dizem representantes da antiga fidalguia. Essas é que sentem necessidade como meio de combaterem a República. Isto no caso de Torres Novas. No caso de Tomar, lê-se que a relação da prática do culto está diretamente ligada com as freguesias onde há menos escolas e maior é o analfabetismo. Nós já lá vamos à questão da educação, porque não pode ver esta parte. E há situações em que simplesmente, às vezes até por vontade já de não ter escrever, não é? Nós temos deficiência para respostas mais longas nesta questão. Rio Maior, Benavente, ou até mesmo a cidade de Santarém, apenas diz não. E fica-se por aqui. É evidente que isto pode levar a pensar numa efetiva indiferença perante o culto religioso, mas também não acredito que assim fosse por inteiro. As autoridades do Cartaz respondem claramente indicando que a maioria é indiferente ao culto, sendo que um pequeno número, muito reduzido, e mesmo antes do advento da República, frequentava a igreja ao domingo, assistindo à missa, e lê-se, uns por tradição, outros por cenobismo. Termo muito curioso. Se bem que alguns possam continuar a recorrer aos serviços habituais da igreja, como nos diz Benavente, e outros que, muito principalmente, frequentam por divertimento, diz-se em Ferreira do Zeze, dado que nas freguesias rurais as festas e sobretudo a missa são, como se lê, um pretexto para se reunirem, tendo assim, nessa documentação, a ocasião de se verem, conviverem, trocarem as suas impressões e até dando ocasião ao desenvolvimento comercial das populações. Interesses comerciais são também apontados no caso da Barquinha, que consideram um pouco desse conceito absolutamente alheio à religiosidade. Não fossem os comerciantes precisarem ter as lojas abertas. Quanto à questão colocada sobre o aumento ou a diminuição da frequência dos templos das igrejas depois da proclamação da República, a propensão para afirmar que diminuiu e até consideravelmente é de facto clara praticamente em todo o distrito. No caso de Santarém, o administrador do Conselho indica que é tão diminuto como muito bem o prova a tradicional festa dos Passos, que este ano tem uma concorrência diminuta. Por vezes, há divergências, que é o que é um bocado curioso também, há divergências muitas vezes de opiniões entre as respostas que são dadas pelos presidentes das câmaras e pelos administradores do Conselho. Portanto, vendo que isto não é tão claro assim. Essas divergências são, de facto, muito evidentes, por exemplo, no caso do Orem, do Rio Maior, da Lugar, e diga-se, ainda a este propósito, que há que considerar que visualizar esta questão tendo em conta as igrejas que igualmente fecharam nesta altura. E temos, de facto, dados pelas respostas de algumas igrejas que, no contexto da aplicação da lei, fecharam. Há um registro de 2 igrejas que fecharam no São Paulo, uma em Torres Novas, 3 em Abrantes, a Igreja da Misericórdia da Lugar fechou por essa altura, 3 igrejas em Rio Maior também fecharam, 2 em Almeirim, uma no Cartaz e uma em Salvaterra de Marcos.
É claro que neste contexto todo, como digo, em que as respostas quase dão a entender um afastar da frequência da Igreja, será possível ver nesta questão, mais do que anticlericalismo ou secularização, uma tendência laicista da concepção republicana? É possível, e aliás, o Estudo recente tem apontado. Todavia, convém não esquecer um aspecto que é o seguinte: todas as vias que a República seguiu de desestruturar a sociabilidade religiosa não se restringiram propriamente apenas à lei da separação, mas igualmente a uma pronta substituição por outras formas de sociabilidade de natureza cívica, decorrendo, por exemplo, a festa da árvore, de forma a desviar as atenções em relação aos préstimos. O inquérito relativo aos padres incide sobre o artigo da lei da separação que originou profunda divisão entre o clero. Refiro-me à questão das pensões. Mesmo a imprensa dividiu também os colégios neste sentido. A imprensa republicana designa os padres pensionistas de liberais e os que recusaram a pensão de reacionários, e a imprensa católica de santos, aqueles que ou de maus e viciosos os pensionistas, porque é preciso ter em conta estas questões. A documentação que estudei refere a existência de 22 padres pensionistas no distrito. É significativo. 4 na cidade de Santarém, como aliás o quadro é aqui bem... aqui eu coloquei só os escudos, peço desculpa por dizer que não aqui os pensionistas. 4 em Santarém, 4 em Abrantes, 2 em Orem, 2 em Almeirim, 2 no Cartacho, 2 em Coruche, 1 em Ferreira do Zezo, 1 em Pomar, 1 no Samboal, 1 em Torres Novas, na Pegueira e Rio Maior. Mação, Barquinha, Constância, Chamusca, Salvaterra de Março e Benavente não indicam padres na situação de pensionistas. Padres expulsos, esses senhores que aqui estão em visualização: 1 em Benavente, 3 em Ferreira do Zezo, 1 na cidade de Santarém, 1 em Mação, 1 em Coruche e 1 em Torres Novas. Cotejando estes números com o relatório da Comissão Central de Execução da Lei da Separação, um relatório que vai de 1911 a 1918, que foi publicado no Diário do Governo, em que se dá conta dos padres pensionistas aposentados, alvo de punições disciplinares, não há uma significativa, aqui é que eu creio que não há uma significativa assimetria de informação. Parece-me que há mesmo que é convergência. Neste momento, os padres pensionistas em Santarém são 34 e alvo de punições disciplinares 7. Portanto, não parece que as coisas estejam tão graves assim. O que eu quero dizer aqui é que a verdade é que a coesão do episcopado não teve propriamente correspondência no baixo clero. Segundo este relatório, existiu no país 766 padres pensionistas. E nós sabemos que houve pressões exercidas pelos bispos para os padres não aceitarem as pensões. Isto é corroborado precisamente nestas respostas. Por exemplo, o presidente da... Quanto tempo é que eu tenho? A este propósito, o presidente da Câmara de Abrantes diz sobre os 4 pensionistas os 4 padres pensionistas de Abrantes, diz que eles eram mal vistos pelos colegas, não estando nas grafas do bispado. Portanto, vejam que houve de facto separação, não houve consenso entre o bispado e o baixo colega. Tendo um deles sido substituído até por determinação superior. O administrador do Conselho de Orem refere também, em relação aos 2 pensionistas, que eles foram perseguidos pelos colegas, somente por serem pensionistas. Idêntico apontamento é feito pelo responsável do município de Rio Maior sobre o padre pensionista, diz que foi há tempo suspenso das ordens pelo patriarca, por isso é que só ausentou do Conselho. Igual referência é feita pelo magistrado de Tomar sobre o padre Heitor Olímpio Dias Antunes, padre da freguesia da Madalena, de aceitar a pensão e há tempo se ausentou, tendo sido, diz-se, perseguido depois de a ter aceitado pelos seus colegas que a não aceitaram. No caso de Cruz, faz-se mesmo esclarecimento para os 2 pensionistas que são apontados, dizendo que eles foram de facto perseguidos pelos elementos reacionários. Portanto, isto leva-nos de facto a pensar que na altura estas vivências não terão sido
obviamente fáceis, e não teria sido fácil para os padres de então ter adotado, enverdado pela solicitação das pensões. Não foi, alguns não tiveram receio, encontrei uma situação muito curiosa, não tive as respostas, mas no fundo documental, dos padres do Distrito de Santarém, de São Bartolomeu, que eu penso que se trata de São Bartolomeu de Valda Pinto do Cartacho, cuja igreja paroquial tem para orar o apóstolo, que a 1 de dezembro de 1912 dirigiu uma carta ao Ministro das Finanças, já na sequência de outras, que essas não localizei, querendo saber porque é que o seu nome fora cortado na lista de pensionistas, que as listas eram publicadas sempre em diário do governo. E dizia que às vezes não a recebia e que não tinha nada como ganhar e que ninguém era ela. E a resposta aponta claramente já para a dificuldade do poder central em responder aos pedidos solicitados, porque a resposta é esta. A contabilidade deste Ministério entendeu que só deviam receber pensão aqueles pensionistas que tinham já pensões definitivas, não pagando as provisórias. Portanto, isto poderá também querer significar que alguns padres só tardiamente optaram por este recurso. Os motivos apontados para os padres expulsos têm a ver sempre com situações de transgressão à lei, tal é o caso de nação, ou de Ferreira do Zeze, e a transgressão à lei podia ir por palavras ofensivas, passagem de servidões, ou como no caso, e aqui achei curioso, o padre Prior de Marvila, aqui de Santarém, foi expulso por ter desrespeitado as leis da República, imagine-se porquê, por, em prática, ter comparado o casamento civil com a maçonia. Que é, o pessoal que diz, acabou expulso. Muitos deles são apontados como sendo alteradores da ordem pública. Encontrei, de facto, um caso que se calhar não está aqui a passar, porque é um bocadinho mais extenso, da freguesia das Lavras, em Torres Novas, que decidira cumprir tudo o que é devido, fazer as separações dos enterros com atos hospitalares e acabou, de facto, também, igualmente, não só expulso, como se viu sujeito a pena de prisão correcional por tão repetidas desobediências. Valeu-lhe alguns apelos superiores, ficando apenas suspensa por 2 anos. No entanto, as repetidas desobediências tinham a ver, muito mais não fosse, por continuar a fazer que era a sua função. Apesar de não figurarem no inquérito, padres expulsos em Orem, que não indica, têm conhecimento de um auto de investigação contra o pároco da Igreja Matriz, Manuel Marques Ferreira, acusado de aproveitar a missa para atacar, agora cito, os poderes constituídos, despertando assim o espírito do povo que o ouve, o desrespeito e talvez o ódio pelas leis da República. Este processo, esta auto-investigação, levou a que se instaurasse mesmo um processo com testemunhas, ainda é um bocadinho longo este documento, vou só dar aqui um recorte. Ouvidas as testemunhas, foram ouvidas 5 testemunhas, e todas elas convergem mais ou menos neste sentido. O padre capricha mesmo em desprestigiar as leis atuais. Ou outras situações em que diz que desacata quanto pode as leis em vigor. Tudo situações que deixam claro os conflitos e animosidades. Relativamente à questão da República ser ou não prejudicada pela lei da separação, no sentido facultado do externo, as respostas ao inquérito inclinam-se maioritariamente para afirmar que a República não será lesada. Tal é o caso de Nação, São Pedro de Marcos, Bento, Cartacho, Almeirim e Sartual. Havendo quem manifeste forte convicção mesmo na sua resposta. Torres Novas afirma claramente que a República será sempre prejudicada por qualquer concessão que se faça no que respeita ao culto externo. De Santarém diz-se que a liberdade do culto externo daria frequentes motivos para a alteração da ordem pública. Algumas respostas vão num sentido de abertura à mudança. No caso do Orem, a República nada sofreria se facilitasse o culto externo. De Rio Maior vem uma resposta consensual. É um ato de boa política facilitar a prática do culto externo.
Coruche diz deve sofrer a lei da separação e unificação em sentido mais liberal, e outras situações. Entre os que entendiam que a República seria prejudicada se nada se alterasse na lei, está Ferreira do César e a Chamusca, afirmando, neste caso a Chamusca, que os excessos aqui praticados, no sentido de dificultar o culto externo, só têm servido para diminuir o entusiasmo e a dedicação do público pela República. Creio que é de facto possível enquadrar estas posições na ação da Igreja em luta também contra a laicização republicana, sem dúvida. Num contexto que já tem sido até designado de revivalismo católico, que virá, e não podemos esquecer, a ter o seu auge, precisamente aquilo descrito nas aparições de Fátima, em 1917, um tempo que é também marcado pelas chamadas missões de propaganda republicana. Não é? E vou já passar à última pergunta do questionário. O tal parecer sobre o assunto, que me parece ser bastante interessante. Dos 45 inquiridos, 22 não apresentaram comentários. Portanto, silêncio. Mas vale a pena atentar nas posições daqueles que se empenharam em emitir alguma opinião. No caso de Abrantes, lê-se do Presidente da Câmara que tem até um grande conhecimento sobre o assunto, porquanto ele serviu de administrador do Conselho durante 32 meses, portanto, que vai responder a dizer é com competição. E diz que se pode dizer que a população do Conselho, embora na sua maior parte religioso por tradição, adaptava certamente à aplicação da lei da separação sem quaisquer equívocos, se os padres não os alimentassem. E assim vai, obviamente, culpando sucessivamente o clero pelas dificuldades da aplicação da lei. Defensor da lei, tal como está, é a posição irredutível do administrador do Conselho de Salvaterra de Magos. O povo deste Conselho diz é do natural apático e mesmo mostra pelas questões religiosas um completo diferentismo. No caso do Sardual, o Presidente da Câmara, que é um defensor convicto da lei da separação, afirma perentoriamente que o culto externo deve ser completamente proibido. E mesmo assim o interno sujeito à fiscalização administrativa. Isto porque ele diz a arma poderosa do culto está no confessionário, que é interessante. A favor da lei, criticando o clero, é tomar. Os padres diz, não devem poder encarregar-se nem tão pouco do ensino oficial, porquanto a escola deve ser neutra em matéria religiosa. E como só aproximando do fim, não vou ter tempo de dizer, pelo menos chegar aqui a um aspecto que me parece muito curioso, que tem a ver com Torres Novas. Vou tentar acelerar, tenho que atualizar. Em Torres Novas, o Presidente da Câmara Municipal parece que, do conhecimento que tem do Conselho, que o culto externo ser autorizado devia ser somente nos enterros. E o culto religioso devia ser permitido dentro das igrejas ou capelas, sempre que o queiram exercer a toda e qualquer hora. Toques de sinos para o culto religioso somente de dia e, de uma maneira geral, em todo o país e nunca propriamente ao livre-arbítrio das autoridades administrativas. Bem, não resta dúvida que há aqui atitudes opostas que revelam muitas vezes até posições extremadas e diferentes. No caso aqui de Torres Novas, o Presidente da Câmara é deste entender e o Administrador do Conselho diz que não tem vantagem nenhuma em que o culto externo seja permitido. Portanto, estas posições extremadas, sobretudo em Torres Novas, parece que foram vividas com grande intensidade. E digo isto porque tenho conhecimento de, e era aqui que eu queria chegar, de duas representações dirigidas ao Administrador do Conselho de Torres Novas, remetidas pelo Governador Civil de Santarém, a 31 de maio de 1914, em que apontam vias contrárias sobre a realização do culto externo. Como digo, dado o interesse, trago-vos aqui para a visualização, e vou fazer só uma curta síntese, uma frase breves, para dizer o seguinte.
Estes documentos têm muito interesse para a história local, eu reproduzo depois no final deste estudo. Por ora, digo o seguinte, que são duas representações, uma das exposições é subscrita por todos os responsáveis das juntas de paróquia. Aqui temos algumas das, não sei se conseguem visualizar, diversos nomes, e que de facto têm muito interesse para a história local, que defende que seja permitido o uso do culto externo à semelhança do que acontece nos concelhos vizinhos, e um grupo diferente, um grupo que se aponta como sendo liberais, apresenta outra representação, protestam energicamente contra essa petição, dizendo que essa petição foi feita pelos mais retintos reacionários e inimigos do regime e que não se podia caminhar para trás. Portanto, percebe-se de facto, num contexto de esforço de concórdia, como era o da discussão da lei da separação com vista à sua reforma, importava de facto pacificar conflitos originados precisamente por causa da aplicação da lei. Em meu entender, o caso de Pontes Novas é paradigmático no que respeita aos problemas que o republicanismo enfrentou no sentido de modernizar o país, por isso consegui dar um texto particular atenção a este caso. E creio que fico por aqui, não convém estender.